Êxodo 2, no verso 1, nós vamos ler até o versículo 10. É um texto curto e conhecido, mas eu estava hoje meditando e Deus colocou isso no meu coração. André, tem jeito sim. Então quero que você fale para você mesmo. Como que é seu nome? André. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Então diga o seu nome. Diga assim: tem jeito sim. Então vamos falar juntos agora. Eu vou falar o meu nome, você vai falar o seu, ó. André, tem jeito sim. Amém? Tem jeito sim. Olha o que estava acontecendo aqui. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça, chamada Miriam, foi chamar a mãe do menino, que por sinal era sua mãe também. Então a filha do faraó disse para a mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? A gente lendo assim, você fala assim: nossa, que coisa bacana, bonita. O contexto nos mostra aqui que os hebreus, eles foram para o Egito através de um milagre. Quando houve uma grande escassez na terra de comida, o Jacó precisava de comida para seus 11 filhos. E ele vai, então ele envia os seus filhos para o Egito, e lá quem está governando é o outro filho dele, o José, um dos mais jovens, porque tinha uma promessa de Deus. Então ele se torna o governador do Egito, ele dá comida para os seus pais e os seus irmãos. Depois eles vão morar na terra de Gósen, e ali Jacó e os seus filhos, as suas noras, os seus netos, eles começam a trabalhar para não passar fome. Eles vão lá, eles comem, eles recebem benefícios do rei, do governador, que era o José, que estava assim com o faraó, porque era uma providência divina. A Bíblia diz que os anos vão se passando e os hebreus vão se multiplicando. Eles vão crescendo dentro de um território egípcio, e isso se torna um problema para os egípcios, de tal maneira que o faraó e as suas lideranças, aí o José morre, o tempo passa mesmo, foram 400 anos, o tempo passa. Então o José, o governador, o protetor do povo hebreu, ele morre. Então muda o faraó também, e ele começa a ficar preocupado com o crescimento dos hebreus, e daí ele lança uma lei, uma ordem, de que todo menino que nascesse, ele seria morto. Essa criança, esse menino macho que nascesse, seria morto, porque ele queria controlar a natalidade, o número das crianças, o número dos que nasciam naquela época. Não tivessem homens, não teria como ter muitos filhos mais.
E é interessante que, então, o crescimento dos hebreus era um problema para os egípcios. Então, o crescimento dos hebreus ameaçava a cultura dos egípcios, porque o povo egípcio poderia começar a adquirir a cultura dos hebreus. Eles poderiam, ali, sendo em grande número, se rebelar, se unir e lutar contra o faraó e o seu povo ali, os egípcios. Então ele dá um jeito, como eu já disse, de tentar impedir o crescimento dos habitantes hebreus dentro do Egito. A Bíblia diz que então ele os oprime, ele os pressiona, e mesmo assim, cada vez o povo hebreu crescia mais. Faraó representa as forças malignas na terra. O faraó, diríamos que é o diabo, e o seu exército de demônios, não querem que os filhos de Deus se multipliquem. Eles querem parar e impedir o crescimento, o progresso, a pregação da palavra, o bom testemunho, a cultura do céu na terra. Ele não quer isto. Ele faz de tudo para tentar impedir a multiplicação. Quero dizer para você que o mundo externo, o mundo ali fora, esse sistema de visão, de cosmovisão da terra, não quer que os filhos de Deus cresçam, sejam promovidos, eles dominem ou liderem. Eles querem fazer com que a gente recue, a gente se enfraqueça e desista da nossa fé. Então nós lutamos contra esse problema. Nós lutamos, e a nossa luta, diz o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, ele fala assim, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Hoje a nossa batalha, nós não precisamos e não vamos matar ninguém em nome de Jesus, nunca faremos isso. Pelo contrário, nós vamos levar vida aos que estão mortos espiritualmente, porque o Senhor é aquele que nos ungiu para nós libertarmos os cativos, curarmos os cegos, nós apregoarmos o ano aceitável do Senhor. A igreja, ela cresce. A perseguição não parou a igreja, não é? O Coliseu não parou a igreja, onde ali eles sofriam pressão, perseguição, e alguns morreram como mártires, mas não parou a igreja. E a igreja não para de crescer, continua se multiplicando e ganhando almas, batizando, fazendo discípulos, transformando o mundo, porque o Senhor Jesus é a cabeça da igreja e nós fazemos parte dela. E nós, como igreja, quanto mais o mundo nos bate, é igual clara em neve, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais perseguição vier, mais os fiéis vão se apegar com Deus e mais vão crescer e multiplicar. Quando vem problemas, batalhas, pressões, perseguições, mais Deus vai manifestar a sua glória, a sua unção vai ser derramada sobre a igreja fiel, e mais nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus, porque Deus ama esta terra e quer salvar todo mundo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Então, o mundo não quer que você cresça, não quer que a igreja cresça. Então, diante dessa situação, nós podemos, já que pressionados, nós podemos então diminuir, ficar com medo, não lutar, nos omitir, não nos comprometermos com liderança. Eu não quero função, eu não quero, porque então a gente pode recuar, ou então a gente pode se rebelar contra esse sistema, percebendo espiritualmente que é uma batalha espiritual. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, diante dessa visão espiritual, nós podemos fazer como as parteiras, em Êxodo capítulo 1, verso 16 e 17, se você quiser abrir aí, está logo pertinho aí mesmo.
Êxodo 1, 16 e 17 diz assim, vamos ler o 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e conversou com elas: por que vocês fizeram isso? Por que deixam viver os meninos? Elas disseram: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. E Deus foi bondoso para com o povo hebreu. Diz no verso 20, que a Bíblia diz que o povo ia se tornando cada vez ainda mais numeroso, cada vez mais forte. E como Deus viu ali as parteiras, e elas temendo a Ele, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Irmãos, nós não podemos recuar diante das forças malignas, dizendo: nós não podemos, nós não conseguimos, a gente vai morrer. Se o meu filho for um missionário, acho que ele vai morrer no campo, porque ser pastor é difícil, porque viver pela fé é complicado, porque existe muita pressão, o diabo está nervoso e está endemoniado também, querendo matar todo mundo, roubar, destruir, e a gente então pode recuar. Isso é terrível. Mas nós podemos fazer como as parteiras Sifrá e Puá, e ter mais o temor de Deus do que o temor dos homens, do que o temor desse sistema perverso, corrupto, em trevas, e dizer: se depender de mim, eu vou lutar em favor da palavra de Deus, em favor do propósito de Deus. Porque o povo hebreu, ele era duro. Muitas vezes eles deram trabalho para Moisés lá no deserto, porque agiam em desobediência e rebeldia. Mas quando também eles decidiam obedecer e viver certinho, eles também eram fortes e decididos nisto. Então ela, através desse sistema, a Sifrá e Puá, esse sistema de preservação, fez com que elas tivessem resiliência e resistência para vencer. Então aqui elas agiram com inteligência, com sabedoria, e não com idiotice. Porque desobedecer a Deus, desonrar o Senhor, viver no pecado, é uma burrice. Desculpa aí se ofender alguém, né, que está conectado com a gente. Viver segundo o costume deste mundo é coisa dos egípcios, não é coisa dos hebreus, não é coisa dos filhos de Deus. Paulo inclusive fala assim, que nós devemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para não viver conforme o mundo, mas sim conforme a vontade do Senhor. Eu posso ouvir amém, irmãos? Então elas aqui foram mais sábias, mais corajosas, mais inteligentes, sabe? Elas entenderam, e nós entendemos também, que este mundo não tem compromisso com a sua família. O mundo não tem compromisso não. A escola, muitas pessoas que não têm o temor de Deus, não querem o crescimento do seu filho. Eles querem que o seu filho morra. Eles não querem que o seu filho seja um regente na faculdade. Eles querem que o seu filho seja lá alguém que esteja lá embaixo, que não influencie ninguém e seja um problema para a sociedade. Eles querem colocar a gente deles para governar, para liderar, para comandar, para influenciar. O mundo não está a seu favor. O mundo está contra eu e contra você. O mundo não tem compromisso então com a sua família. O mundo não tem compromisso com os seus filhos. O mundo não tem crescimento, não tem compromisso com o crescimento da igreja, com o crescimento do reino de Deus. O mundo quer nos parar, nos paralisar, nos tornar crentes, como é que fala? Covardes, assim, né? Assim, que não salgam, sal sem sabor, insípido, Jesus falou. Eles querem que a gente seja luz, mas debaixo da cama, não no velador, como Jesus falou. A nossa luta, meu irmão, é espiritual. Por isso nós precisamos sempre, Oliveira, nós precisamos sempre, Alex,
sempre arregaçar as mangas e lutar pela nossa família, educar a nossa família segundo os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos lutar no sentido de amar a nossa célula, de cuidar bem das pessoas que estão lá, porque quando alguém decide ir embora, o diabo já prepara uma carruagem para ele pegar e ir embora mesmo para o mundo e para o Egito de volta. Nós precisamos decidir ganhar as pessoas, sermos proativos no reino para a glória de Deus, sendo como Sifrá e Puá, declarando: Deus, o temor do Senhor está sobre nós, e nós não vamos matar ninguém, não vamos abortar ninguém, pelo contrário, mesmo dentro da situação difícil, tem jeito. Pode ser, fiquei grávida agora, meu filho está aqui, pode ser que ele venha a ser degolado, morto já no nascimento, mas eu não vou deixar de sonhar, eu não vou deixar de acreditar. A Bíblia diz então que a Joquebede, que é o nome da mulher, mais o seu marido, eles sonhavam, eles tinham amor, amor conjugal, eles tinham intimidade, eles tinham fé, eles tinham sabedoria, eles tinham a graça de Deus, e mesmo diante da dificuldade, eles estavam sonhando, porque tem jeito. Você mesmo dentro da dificuldade, você pode comprar um terreno, tem jeito. Mesmo dentro da sua pouco conhecimento bíblico, você pode ser um líder, tem jeito. Você mesmo tendo uma casa pequena, uma sala pequena, a sua casa pode ser uma casa de paz, uma célula, tem jeito. Mesmo que você não tenha dinheiro e more longe, se você disser assim: Deus, eis-me aqui, eu estou profetizando que tem jeito, que Deus vai abrir as portas. Aquelas pessoas que às vezes estão te dando trabalho, que como líder a gente vai enfrentar oposição, batalhas espirituais, mas tem jeito. Deus vai dar um jeito, Deus vai fazer maravilhas. Nós vamos gerar filhos, e esses filhos serão discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala para o teu vizinho, fala para você mesmo. Como que é seu nome? Tem jeito sim. De novo, vamos lá? André, tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito. Você vai entrar na faculdade, tem jeito. Você vai passar no vestibular, tem jeito. Tem jeito sim. Você vai vender mais, né, Priscila? Tem jeito. Tem jeito. O irmão outro dia estava falando para mim: pastor, estou querendo construir um barracão para aumentar o meu trabalho. Eu falei: tem jeito, vai dar certo. Deus vai fazer a luz brilhar em seu caminho, se você é firme nesse propósito. O Senhor está com você. Tem jeito sim. Ah, pastor, tem um sonho de ser pastor, de ser um líder, de sabe, pregar na internet, ganhar milhares de pessoas. Tem jeito sim. Acredita, não deixe de sonhar, porque Joquebede, mais o seu marido sonharam, e ainda quando o filho nasceu, ele foi preservado, foi tirado das águas. Então a gente percebe aqui que pela fé, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 23, está citando o mesmo texto, Hebreus 11, 23, glória a Deus, glória a Deus. Hebreus 11, 23, diz assim a palavra de Deus sobre os pais de Moisés. Na verdade aqui, Hebreus 11, 23, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Como diz lá o texto, ele era bonito, ele era lindo. Todos os pais acham seus filhos lindos, né? E eles viram: não, Deus tem um propósito com esse menino. Talvez eles estavam, não sei, talvez estavam evitando ter filhos, não sei. Mas se veio porque Deus tem jeito, Deus tem um propósito. 11, 23, olha lá. Então escondeu durante 3 meses. Já imaginou? Você esconder as fraldas, o choro, né? Você disfarçar durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Eles estavam acima do decreto do rei na época, porque perceberam que Deus tinha um propósito para com o seu filho. Deus tem um propósito com seus filhos, viu, Michele? A criança que está no seu ventre aí, viu? Hoje mesmo estava falando com o irmão Claudeni, que é avô, né?
Ele disse que a netinha estava doente. Eu falei, vamos orar. Deus vai restaurar ela, porque Deus tem um propósito com ela. Não é? Essas crianças que estão correndo, brincando aqui, né? A vida da Lara, Deus tem um propósito, né? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com você, um propósito com o seu casamento, um propósito com seus filhos, com a sua família. Então aqui, eles entenderam, e a gente também percebe que o mundo lá fora, portanto, é um mundo perigoso. Que a gente vê que há um sistema grande de valores invertidos lá fora. E para nós vivermos milagres da parte de Deus neste mundo tenebroso, é preciso ter fé. Quem tem fé vai viver milagres. Quando não existe a fé, o medo governa. Tem muitas coisas que nós deixamos de sonhar, deixamos de realizar, deixamos de nos comprometer por causa do medo. Mas quando nós temos fé, Deus, Ele honra esta fé que nós depositamos na pessoa dEle. Amém, irmãos? Então a gente vai ouvir muitas vezes situações assim: se seu filho não tem jeito, joga ele fora, larga ele aí, deixa ele ir embora. Você quer ir embora? Deixa ele embora. Não precisa pegar tanto no pé dele, deixa ele morrer, não tem problema nenhum, sua filha. Mas na verdade, se Deus te deu, é porque Deus tem um propósito. A Bíblia diz que Joquebede, ela sonhou, né? Ela teve um filho, certamente ela orou, e ela também agiu. A Bíblia diz que ela acabou jogando o filho na vida, que era aquele rio que passava por ali. Mas ela foi inteligente. Irmão, não basta a gente orar, a gente precisa agir com inteligência, com sabedoria, agir com fé, com resiliência, acreditar sempre. André sempre tem um jeito, não é isso? André tem jeito sim. Já estava esquecendo a frase, como é que é mesmo? Tem jeito sim, tem jeito sim. Então não basta orar e esperar, às vezes nós precisamos agir. E nós criamos os filhos, e às vezes nós temos que jogar o filho. Quando eu soltei a minha filha para ir para São Paulo, eu fiquei preocupado, eu mais a pastora, mas nós oramos, nós cuidamos, nós ensinamos, e louvado seja Deus, nós não jogamos ela fora, nós enviamos ela. E quando ela foi enviada, nós fomos juntos no sentido espiritual, emocional, claro, o nosso cuidado, o nosso zelo. Então a gente percebe aqui que às vezes nós temos que liberar os nossos filhos, nós temos que liberar os nossos discípulos, mas nós temos que cuidar deles, acompanhá-los. A mãe Joquebede falou para Miriam: olha Miriam, está vendo aqui, estou fazendo esse cesto, estou conjecturando, não está escrito, tá? E eu vou colocar ele no rio, mas você acompanha o cesto, porque logo ali embaixo, eu conheço aqui o percurso, vão estar ali as egípcias, e pode ser que alguém encontre essa criança, e cuide dela, porque Deus tem um propósito na vida dela, e é melhor essa criança viva, e nas mãos de Deus, do que essa criança morta nas minhas mãos. Não falou isso, tá? Estou conjecturando, estou imaginando com os meus botões aqui. Então ela falou assim: eu vou colocar, mas você acompanha. Quando chegar lá, você vê, conversa, veja lá o que vai acontecer. Depois você me traga notícias, porque eu estou esperando o melhor e não o pior. Você está esperando o melhor ou está esperando o pior, irmão? A vida, o sistema pode piorar, mas de Deus eu posso esperar o melhor. Eu tenho um Pai maravilhoso que cuida de mim. Eu tenho um Pai que me lançou aqui na terra, mas todos os dias Ele está do meu lado. Ele fala assim: não vou te deixar, não vou te desamparar, pode confiar em mim, eu sou essa sombra que você está vendo à sua direita, não é?
Ele está comigo, os olhos do Senhor estão sobre mim e estão sobre você. Todos nós que tememos a Deus, você está aqui na terra, nossa, eu estou sozinho, não tem ninguém. Deus, fica triste, pai, fica triste, como assim não tem ninguém? Eu estou olhando para você, estou cuidando de você, estou te protegendo. Os olhos do Senhor estão sobre mim, estão sobre você. E às vezes o que a gente precisa fazer é cantar, igual a irmã cantou aqui: Senhor, abre os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero te tocar. Porque às vezes a gente se sente sozinho, mas é só um sentimento, é uma mentira. A verdade é que o Senhor está do nosso lado, o Senhor é por você, o Senhor está do seu lado. Deus tem bênçãos para você, você nasceu de Deus. Deus tinha um compromisso com os hebreus, um compromisso com Moisés. Deus também tem uma aliança com você. Deus não fez um contrato temporário com você, Ele fez uma aliança vitalícia com você. Para toda a eternidade Ele estará com você e você estará com Ele. É para o Senhor, eu me empolgo com esse Deus maravilhoso. Então, a nossa irmã aqui, Joquebede, ela foi inteligente, ela foi sábia. E é interessante que, como eu falei, 400 anos atrás, o José já tinha agido com inteligência, porque Deus tinha dado um sonho para ele. Aliás, o faraó tinha tido um sonho, e ele foi e revelou o sonho de Faraó e falou assim: olha, vai vir 7 anos de vacas gordas, estoque bastante, porque depois vai vir 7 anos de vacas magras, e a crise da agricultura aí, das sementes, das colheitas vai ser terrível. Então você tem que estocar bastante agora, para que quando chegar depois de 7 anos, você tenha bastante, tanto para nutrir o povo egípcio, como para vender para outros povos também. Então, contrata alguém inteligente, alguém que possa fazer esse serviço, que possa administrar bem tudo isso aqui, ó. Sabedoria e inteligência. O que o faraó falou? Ah, mas não tem ninguém melhor do que o Éder, do que o José, para ocupar esse lugar. Ó José, você vai fazer essa administração para mim. Você vai ser o segundo no Egito depois de mim, que sou o faraó, o rei. Você vai ser o governador. A Bíblia diz que o faraó confiou tudo nas mãos de José. Irmãos, nós temos que ter astúcia, como dizia o Chapolin, né? Para o bem e para a glória de Deus. Talvez você esteja aqui hoje e você foi astucioso, conseguiu essa esposa abençoada, linda aí, né? Talvez você hoje seja um líder, um melhor vendedor, porque você tem astúcia, porque você tem ousadia, você tem coragem, porque você fala, claro, de uma forma direcionada por Deus. Você fala: não, vai dar certo, eu vou acreditar, vou vencer. Tem jeito sim. Ah, mas ninguém quer lutar com esse gigante, porque ele é muito grande. Davi falou assim: deixa comigo, tem jeito sim. Ele vai cair hoje mesmo, ele vai cair, você vai cair, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos, e todo o povo saberá que há Deus em Israel, que do Senhor é essa guerra, e Deus já nos deu essa vitória. Ai, alá. Ah, irmão, eu me empolgo, irmão. Fale para o seu nome, qual que é o seu nome? Diga então: tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Fala para o teu vizinho assim: Deus vai dar um jeito. Fala para ele: Deus vai dar um jeito. Agora fale com mais fé. Fala para o outro lado. Fala assim: você vai dar um jeito. Fala para ele: você vai dar um jeito. Olha, detalhe: sem pecar, sem enganar, sem mentir, sem roubar, sem se corromper. Deus te dá a mente de Cristo, a sabedoria que vem do alto. Se você tem falta, peça para Deus, que Ele dá a todos, com liberalidade. Deus quer que nós entendamos e vivamos nessa inteligência, nessa sabedoria que vem do céu. Aí 400 anos depois, a Joquebede fala com a Miriam, e com sabedoria e inteligência acompanha o menino pelo rio. Acompanha, vai margeando aqui, vai margeando, vai até lá. E quando a filha de Faraó vai se banhar, Deus não tarda nem falha, Ele tem a hora certa para todas as coisas. Porque na hora que ela foi até o rio, a criança chegou naquele momento. A hora de Deus é perfeita, a maneira de Deus é a mais linda.
Aí a mulher vê a criança, se encanta, é uma criança bonita, ela se enche de compaixão, de misericórdia, e fala assim: poxa, eu preciso cuidar dessa criança, mas eu acabei de fazer as unhas, eu sou uma pessoa tão comprometida com as reuniões do meu pai, eu tenho outras coisas, outras pessoas para cuidar, eu preciso de alguém para cuidar dessa criança. Miriam fala assim: presente, eu estou aqui, ó. Aí ela fala assim: ó, você podia pedir para uma hebreia, uma mulher mesmo, amamentar essa criança aí? Por que você não faz isso? É mesmo? Então leva esse menino, é irmão dela, irmão. Irmãozinho dela. Leva esse menino, chama uma mulher hebreia, ó, diga para ela amamentar e diga que eu vou pagar salário para ela. Aí a mãe diga assim: André, tem jeito. Aquele que começou a boa obra, diz o apóstolo Paulo, é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Tem jeito sim, Deus proverá. Nossa, Moisés, o que você vai fazer agora? Não, o povo está morrendo de sede, e está todo mundo com sede, o que você vai fazer? Deus, o que eu faço? Moisés, tem jeito sim, pega a vara, bate na rocha, sai água da rocha. Aí daqui a pouco o povo: nossa, Moisés, nós precisamos comer alguma coisa, lá tinha comida, aqui não tem comida. Moisés vai falar: Deus, o que eu faço agora? Não sei. Ele fala assim: fala para o povo dormir em paz, que amanhã vai ter comida para eles. Tem jeito sim. Aí depois cansaram daquele alimento vil, que era gostoso, mas vamos encurtar a história. Nós precisamos de carne. Aí Deus envia a carne lá no deserto. Como alguém pregou na quarta-feira, o pastor Cristiano falou, que lá no deserto, acho que foi ele que falou, que as roupas não envelheciam, eles passavam a roupa para o outro, os calçados também, servia para todo mundo se vestiu por 40 anos no deserto, sem tecer, nem fiar, né? Eles não tinham muito direito nem o que plantar, porque é deserto, difícil, mas Deus sustentou-os ali durante o dia, com uma nuvem para protegê-los do calor escaldante do sol no deserto, e durante a noite uma coluna de fogo. Tem jeito sim, mas é muita gente, só temos 5 pães e 2 peixes, o que é isso para essa multidão? Homens aí come igual pedreiro, como é que a gente vai fazer? O André falou: só tem 5 pães. Jesus falou assim: tem jeito sim, manda todo mundo se assentar aí. E ele deu graças pelo pão, orou ali e falou para eles distribuírem, e todo mundo encheu a barriguinha, o estômago, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Tem jeito sim, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você que tem jeito sim, que Deus proverá. A Bíblia diz que essa mulher então, ela cuidou a Joquebede, como diz a música: Moisés não vai morrer. A gente não precisa falar isso para ela que deveria falar isso para nós. Tem jeito sim, o seu filho não vai morrer, você vai conseguir abrir um negócio e vai dar certo, você vai sair desse buraco, tem jeito sim. Ela que deveria dizer para nós, não a gente dizer para ela na música: ô Joquebede, Moisés não vai morrer, né? Como é que é outra frase? Eu posso ouvir o choro do bebê. Ela não precisa ouvir isso, nós que temos que ouvir isso dela. O quadrangular do Paulista, o discípulo não vai morrer, a célula não vai morrer, a família não vai fartar, Deus vai operar. É ela que devia cantar para nós, porque não é nós que estamos dando exemplo para ela, é ela que está dando exemplo para nós. Uma mulher sozinha que decidiu salvar o seu menino, e Deus tinha algo poderosíssimo com a vida daquele menino, que se tornou o libertador de Israel. Mas vamos terminar. Então a gente percebe que a mulher, a maioria aqui são mulheres, irmãos. Quando tem a reunião dos homens, a gente fica meio chateado, né? Claudeni está aí? Por quê? Né, irmão? Vem 30 homens, tem 80 mulheres. Poxa vida, hein? A Bíblia diz que a mulher, lá em 1 Pedro, fala que a mulher, ela pode ganhar o marido sem palavras. Pastor, meu marido é difícil. Irmã, tem jeito sim,
Pedro falou assim: você vai ganhar o seu marido sem palavras, através do seu procedimento, das suas vestes, através das suas palavras, do seu carinho, da sua submissão a Deus. Tem jeito sim. Esse amém está muito fraco, irmão, né? Tem jeito sim. Amém. Uma mulher como Débora, que foi lá e se tornou mãe em Israel, né? A gente conhece a história de diversas mulheres aí que foram mães abençoadas, mulheres abençoadas. Mas eu preciso encerrar, quero dizer para os homens também que tem jeito sim. Em 2 Coríntios 5,7, sabe por que tem jeito? Paulo fala em 2 Coríntios 5,7, Renan, 2 Coríntios 5,7, ele fala assim: porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Tá ligado? Então não desliga não, fica aí porque já estou encerrando. Os dias eram ruins, as notícias eram terríveis. Talvez ela ouviu alguém dizer assim: você viu o bebê da fulana? Nasceu, o faraó descobriu e morreu. Talvez alguns tenham morrido, não sei, a Bíblia não fala. A Bíblia diz que foram poupados, se não todos, muitos, a maioria, claro. Mas as notícias eram ruins. E a gente tem notícia ruim hoje todo dia. Todo dia você liga a TV, você tem visto agora quanta gente, pessoas com carro potente atropelando os outros. Eu vi ontem, acho que foi ontem, né, pastor, aqui, 2 rapazes, acho que 2 adolescentes, na calçada, veio um carro, se perdeu, embriagado, e bateu e matou as crianças. Todo dia tem notícia ruim, sobe tudo, né, meu? Gasolina, né, comida, aluguel, impostos, quantas notícias ruins. A gente percebe que os prognósticos são difíceis, mas a Joquebede não desistiu, ela não abortou o seu sonho, e nós também não vamos abortar os nossos sonhos. Jesus, ele falou lá em Marcos 10, 27, ele respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Não tenha medo, irmão, tenha fé. Os milagres estão chegando sobre a sua vida. Ah, pastor, eu não consigo ver, mas você pode crer. A fé é a firme convicção daquilo que eu não vejo, mas que eu creio. Firme convicção daquilo que eu espero. A prova daquilo que eu não vejo. A prova daquilo que eu não vejo. Então nós precisamos crer e colocar a nossa fé em ação. Eu vou conversar com o patrão e vai dar certo. Eu vou chamar a pessoa, ela vai fazer a visita na célula. Eu vou fazer aqui um bolo, eu vou levar para o meu vizinho, minha vizinha aqui, ó, e eu vou ganhar eles pelo estômago. Vai dar certo. André, tem jeito sim. Vou fazer amizade com quem eu nunca fiz. Tem jeito sim. Aí eu vou lá, vou abrir um negócio, vai dar certo. É a fé, é a fé. Eu vou assumir essa responsabilidade e Deus vai me capacitar, porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que têm fé, os escolhidos. Então, Deus, Ele tem poder. Aumente a sua expectativa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Efésios 3:20, você conhece, eu vou pedir para o Renan colocar também, para nós encerrarmos, diz assim, ora, Efésios 3:20, aquele que é poderoso, vou esperar ele colocar ali, olha lá, aquele que é capaz, Deus, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O seguinte diz assim, olha, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. A Joquebede, eu não sei se ela planejou tudo aquilo. Eu não sei se saiu conforme o que ela planejou, no sentido dela cuidar do seu próprio filho, amamentá-lo, instruí-lo, e ainda ganhar salário para cuidar do próprio filho, como se fosse babá do próprio filho.
Mas Deus, acredito eu que Deus fez mais do que ela pedia, mais do que ela pensava. Nós entendemos que Deus está no controle. A Joquebede, pela fé, ela perdeu o controle. Ela deixou de ter o controle quando colocou o menino no rio. Mas ela entendia que Deus estava no controle. Diga assim: o céu não está em crise. Deus. Aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. E a Joquebede só queria que seu filho sobrevivesse, mas ele foi líder de todo o povo hebreu lá no deserto, e os encaminhou, e falava com Deus face a face. A Bíblia nos mostra que Abraão, ele queria apenas ter um descendente, ele procurava apenas um descendente, que Deus deu, que foi Isaque. Mas a Bíblia diz que Deus deu para Abraão um grande povo, ele foi pai de nações. A Bíblia diz que José sonhou em ser chefe da sua família. Quando ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se rendendo a ele, ele pensava assim: eu vou ser o líder da minha casa. Mas Deus colocou ele como governador de todo o Egito. A Ruth, ela saiu de Moabe para acompanhar a sua sogra em busca de pão lá em Belém, mas Deus deu para ela uma família, um marido e os filhos. Ela se tornou aquela que veio da sua descendência, veio nascer o Messias. A Ana, ela queria um filho, foi até o templo, o irmão Anchieta, foi até o templo, orou, falando: Deus, me dá um filho, se o Senhor me der um filho, ele vai ser seu, eu só quero ter um filho. Mas Deus deu para ela um profeta, um sacerdote, um juiz, chamado Samuel, que revolucionou ao seu tempo, servindo a Deus, e ela ainda depois teve outros filhos, porque Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. A Bíblia nos mostra que Davi era contente, satisfeito em cuidar das ovelhas do seu pai, lá no pasto, mas Deus o colocou como rei de Israel e Judá. Os judeus, eles oravam para um libertador político se levantar e livrá-los ali do domínio dos romanos, mas Deus enviou o seu filho Jesus Cristo, que desceu lá do trono de glória, para quebrar de uma vez por todas as maldições da morte eterna e da separação de Deus. Às vezes pode parecer que não dá, mas Deus tem poder para fazer mais, muito mais, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Tem jeito sim. Aplauda ao Senhor. Se coloca de pé, irmão. Peça a Deus sabedoria. Hoje eu falei na live sobre os 4 animais de Provérbios 30. As formigas têm visão. Fala assim: visão. Elas trabalham no inverno. Aliás, no verão, para quando chegar o inverno, elas ter comida. Você precisa ter visão. Fala: Deus, me dá visão, Senhor. E se você tem visão de futuro, então você se prepara agora, porque o futuro está chegando aí. Eu olhei para o meu futuro, eu gostei do que eu vi, e eu estou correndo para lá. Vou repetir, olhei para o meu futuro, eu gostei do que eu vi, eu estou correndo para lá. Eu vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim. A Bíblia nos mostra dos coelhos. Os coelhos se posicionam, eles constroem a sua casa na rocha. Isso é um animal pequenininho, o coelho, mas ele constrói a sua casa na rocha. Ele se posiciona. Nós podemos nos posicionar. A nossa posição está na palavra de Deus. Construir a nossa casa na rocha. Nós precisamos entender que Jesus é a pedra angular, entregar a nossa vida para Cristo, para que Deus nos preserve e nos sustente. A Bíblia fala que o gafanhoto, eles não têm rei, mas eles vivem em bandos, em união, e alcançam grandes coisas. Por isso nós precisamos também viver juntos. Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E depois a aranha, ela constrói as suas teias nos palácios, porque ela tira de dentro de si a teia, né? Quando você vê o Homem-Aranha fazendo assim, né? Aquele negócio esquisito,
sai dele uma teia. Na verdade ele está imitando uma aranha. Ele não é uma aranha, nada, não existe uma aranha. Existe a aranha de verdade. A aranha de verdade, ela de dentro de si, ela solta a teia, ela constrói o seu campo para alcançar os inimigos e se alimentar e continuar viva e assim por diante. Então ela tem um potencial dentro de si. Saiba que dentro de você, você é bem maior por dentro do que por fora. Você é bem maior por dentro que por fora. Certa vez a menininha, ela pediu para o vô: vô, compra um algodão para mim. E o vô comprou aquele algodãozão assim. Aí o vovô falou assim: nossa, mas você vai conseguir comer esse algodão é tão grande? Ela falou assim: vovô, não se preocupe, eu sou bem maior por dentro do que por fora. Você é bem maior por dentro do que por fora. Fala para o teu vizinho: você é bem maior por dentro do que por fora. Olha aqui, escute aqui, para de ficar olhando somente com esses olhos aqui de fora. Olhe com os olhos do coração, com os olhos da mente. Veja, esse caso aí, tem jeito sim. Essa dificuldade tem jeito sim. Deus vai te dar vitória. O Senhor é por você. Tem bênção, coisa boa chegando. Tem coisa boa acontecendo. O céu não está em crise, Deus está no controle. Se você crer, você pode pedir e Deus lhe dará nações por herança. O seu grupo tem jeito, a sua liderança tem jeito, essa doença tem jeito sim. Jesus Cristo veio para curar. Nós temos uma fraqueza, pastor, sempre que vem essa tentação, tem jeito sim, porque nenhuma tentação veio sobre você senão humana. Deus te dá o escape, você suporta, você supera, você prevalece, você vence. Aqueles que estão em Cristo, eles reinam em vida. Eles não estão apenas sobrevivendo, eles estão gerando filhos, estão povoando a terra, estão declarando: aí vem o vosso rei, ele vos salvará e trará alegria e gozo no seu coração. Aleluia! Ainda hoje uma pessoa dizia para mim assim: olha pastor, meu filho está passando por uma crise tão grande, ele está dizendo que a vida aqui já é um inferno. Ela falou assim: não fale isso, porque a minha vida não é um inferno, a minha vida é uma bênção aqui na terra, e Deus tem preparado para mim a eternidade. Se você se sente no inferno, Jesus está convidando você: saia daí. Tem jeito sim, eu vim para te salvar, eu vim para te curar, eu vim para te levantar, para te restituir tudo aquilo que você perdeu e ainda te dar aquilo que você nunca teve. O nosso Senhor Jesus Cristo te dá vida e vida em abundância. Fecha os teus olhos, estás aqui, Senhor, por isso nós te adoramos, nós te adoramos. Enquanto nós vamos cantar, você que tem um projeto, você que tem um sonho, você que quer sair de uma situação que você se sente humilhado, humilhada, entristecido, saia do seu lugar. Eu quero orar com você aqui, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja, creia, o Senhor está agindo. Aleluia.